forma, eles atuam no processo da palestra mediúnica para que o trabalho de melhoria, entendimento, extirpações de espíritos de baixa vibração, obsessores, que porventura estejam em nosso campo, nesse momento o trabalho também é feito, também é realizado. Com alegria, conversaremos sobre as aflições. Entender os processos de aflições que acometem a todos nós encarnados. No primeiro ponto, no primeiro momento, no primeiro entendimento é que o homem de bem é que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. É o nosso objetivo. O homem como humano, ou seja, o homem e a mulher de bem, é o que pratica a lei de justiça. Então, quando a gente busca este processo de atuar com ação no amor, na caridade, na sua maior pureza, eu tinha ligado, você tinha ligado? Ah, tá ligado, tá ali contando. É? E aí, agora aqui foi. Vai ficar até essa parte, eu não vou cortar, porque quando estamos imbuídos nesse objetivo, naturalmente o processo da aflição acaba tendo um alívio, um conforto, uma acepção de suportar os processos das dores de maneira mais tranquila. Cada um de nós tem a sua cruz. Danilo, que gosta muito de dizer isso. Quer trocar de cruz? Você não sabe exatamente a dor do outro, porque é costume a gente achar que apenas nós que temos o maior sofrimento, nós que temos as maiores angústias, nós que temos as maiores dores. Não! Muitas vezes o nosso irmão tem um sofrimento tão maior que a gente nem imagina. Assim a gente entende uma criancinha que nasce, os pais com todo aquele processo e por poucos dias eles desencarnam. Como tive a oportunidade de dialogar aqui no estudo, no grupo de estudo da segunda-feira, uma amiga querida, semana passada, passou em televisão e tudo, garoto Nicolas, criança de 9 anos, com toda inteligência, expertise, amorização por toda a família, por onde ele passava ele irradiava a luz. O pai policial, ele pegou a arma e disparou e houve o desencarne dessa criança de 9 anos de idade. Então, como suportar a dor de perder um filho? Quem é pai, quem é mãe, sabe o que exatamente pense nesse processo de ser considerado, do ponto de vista científico, uma das maiores dores existentes na humanidade, a perda de um filho. E nós estamos nos queixando porque a unha ficou encravada. Estamos nos queixando porque teve um revés financeiro. Estamos nos queixando porque aquele projeto que criamos não deu certo da maneira que queríamos. Estamos nos queixando por nada. Estamos nos queixando crucificado no palito de fósforo. A partir desse entendimento, a gente sabe que precisamos seguir. Mas para isso, saber que todo o processo de vivência não se resume, respeitando todas as religiões, àqueles que conduziram com bondade e aflição, e que apenas condutas amorosas vão para o paraíso, e aqueles que fizeram coisas erradas vão para o inferno, para todo sempre, sem chance de se regenerar. Sabemos que a causa nos faz refletir. Deus é justo? Deus é justo. Em toda a sua soberania, em todos os seus aspectos, em todas as suas ações, em todos os seus pensamentos, em todas as suas imersões e permissões de causas que acontecem em nossa vida. Deus é justo. Entretanto, muitas vezes a gente não compreende os desígnios de Deus. Justa há de ser essa causa, porque se Deus é justo, justa há de ser essa causa.
A causa é revelada pelo Espiritismo. Então a gente consegue compreender que muitos daqueles processos não têm ocasião atual, a ocasião anterior. A ocasião é de um processo de vivências de dimensões anteriores. Os ensinos de Jesus colocam os homens desta causa, porque a gente, a partir do momento que a gente aprende, que a gente estuda, que a gente aprofunda nos conhecimentos, a gente pode buscar maior clareza, como na última palestra que fiz aqui, em que conversava sobre o Evangelho no lar. A ação de você obter a ação, de você ter a ação de ler e aprender para que possa ter a conformidade espiritual e possa seguir de maneira mais amena. Logo, as causas das aflições, elas podem ser evitáveis, que seriam atuais, então processos de drogas, de bebida, de condutas erradas, de maltratar, de querer estar na rua, de roubar, de... Então, essas circunstâncias que a gente conduz de forma equivocada neste momento, vamos ter reflexos em nossa vida. Pode ser evitável? Sim, pode ser evitável, através da ressignificação do próprio ser, da reforma íntima. E as inevitáveis? As causas anteriores, processos em que muitas vezes ocorreu uma outra dimensão e que estamos nessa para poder passar. E por isso que tudo devemos dar graça, em tudo dai graça, em tudo devemos ter gratidão, porque não sabemos exatamente as conformidades que acontece o processo da vida. E aí o querido tio Di, ele reflete sobre a filosofia budista de maneira incrível, pois tem concepções equivalentes ao espiritismo. Buda, ele estava no processo do entendimento da sua existência e estava em completo tédio e sem vontade de viver. Ele não tinha mais expectativas de ações de sua vida. Ele não tinha mais processos de ter um ânimo para poder seguir. E perguntou ao seu funcionário que trabalhava ali com ele qual a causa da vida, qual a principal razão de estarmos aqui, por que falamos, por que comemos, por que nascemos. E o seu funcionário lhe disse: para superar o sofrimento. Ele fez esse processo de reflexão e aí continuou. E dessa forma, qual seria o maior objetivo e ação para que isso possa estar acontecendo? Através da luta, da busca de superar o sofrimento. E aí se tem as 4 grandes verdades do processo do budismo. Que o primeiro é que tudo na vida é sofrimento. Estamos aqui para provas e expiações. Não estamos aqui para apenas o bel prazer, alegria, diversão. Não. Tudo na vida é um sofrimento. A segunda grande verdade: se existe o sofrimento, tem uma causa. Se há uma causa, voltamos, é um processo atual ou é uma causa anterior. Ou seja, existe a reencarnação. A terceira verdade da filosofia budista, das 4 verdades do budismo, é entendermos sobre, a gente acho que até conversou num estudo, não foi? Numa segunda-feira, exatamente, que seria exatamente entender que, independente da causa e da razão que isso tenha ocorrido, é preciso superar, é preciso seguir, é preciso galgar, é preciso você se refazer daquele processo. E a quarta grande verdade são os métodos para obtenção da eliminação do sofrimento. E aí vem o amor. Porque quando praticamos o amor,
A gente é repleto de energias salutares, de hormônios da ocitocina, da dopamina, da adrenalina, que constitui a nossa essência para que a gente possa estar ajudando o outro. E mesmo nessas ações, mesmo que o outro nos haja com ignorância, que tenha ação de não perdão, que tenha condutas grosseiras, não importa ser amado. O que importa era amar. E assim a gente libera essas catecolaminas endógenas, esse processo, e a gente se sente bem. Porque se a gente está em sofrimento, se a gente está em dor, ajude o outro. Auxilie. Vá fazer uma caridade, visite os lares de idosos, comece dentro de sua casa com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu filho, com seu irmão, com qualquer que seja, com desconhecido na rua. Pratique, sirva, porque estamos no mundo para servir. E aí, 900 anos depois, surge Jesus, com toda a sua mansidão e seus ensinamentos, o seu modelo e guia que é para nós até os dias atuais e para sempre, e nos brinda com a relevância e a presença dos Espíritos, com o Consolador prometido. Em 1858, Allan Kardec sedimenta o Livro dos Espíritos, o Pentateuco, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, para que a gente possa mergulhar no entendimento das causas específicas do sofrimento, que a gente possa desmiuçar todos esses processos e nos resume em caridade. Pratique a caridade. Fora da salvação, somente a caridade. Fora da caridade não tem salvação. Então a gente tendo embutido em nossa vida, em nossas ações, o processo da caridade, a gente consegue sublimar e relevar o processo da dor e do sofrimento de maneira mais tranquila. O espírita não sofre, quem nunca ouviu falar isso, né? Não é que não sofremos, é que por compreender certos processos, então a gente pode lidar de maneira mais amena. Os exemplos de causas atuais, ou seja, aquelas aflições evitáveis, são a ambição, de você ali querer tudo, de querer buscar tudo, o orgulho, de você não pedir desculpa, de você achar que você sempre está certo e o outro está errado porque você é mais velho, porque você tem mais experiência, porque você é o pai, porque você é a mãe. A imprevidência de você não ter a conduta direcionada para você agir de forma previdente, a falta de ordem, a desorganização, o mau comportamento. Você vê aqueles indivíduos que têm na sua essência a conduta do mau comportamento, os desejos sem limites, as compulsões e querer tudo sem poder ter a regulação dessas ações. A falta de perseverança, a falta de fé, de você acreditar, porque tudo, absolutamente tudo na vida inicia no pensamento. A partir do momento que a gente focaliza essa energia e expande para o universo de forma fervorosa, crendo de que aquilo que a gente quer vai acontecer, Deus concede se for da sua vontade e de sua permissão. Uniões sem participação do coração, aquele foco apenas voltado na frieza e na matéria, as mais tendências não combatidas na infância, porque absolutamente tudo que se repercute na vida adulta está na infância. Muitas traumas, muitas dores, muitas circunstâncias. Pode ser de um processo atualizado na forma adulta, sim. Entretanto, em sua grande maioria, os terapeutas já colocam esses aspectos. Disputas funestas por excesso de suscetibilidade, doenças e aleijões por excesso de temperanças, coração ferido, traições, as causas do que fizemos, o que deixamos de fazer. E Allan Kardec coloca: o homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, a busca ela é mútua. Ela não pode ser individualizada em apenas um ponto.
ela precisa ser resgatada no processo da moralidade, da conduta correta, da retidão, do respeito e da intelectualidade que você busca o estudo, o entendimento e o aprendizado para poder fazer evoluir. Já as inevitáveis têm, de certa forma, um modo de golpes por fatalidade, algo que a gente não tem o controle, né? Um mal que fizemos em outra vida. Normalmente é assim que acontece. Então, que a gente acabou de colocar nos primeiros slides, a perda de entes queridos, a dor que isso provoca e muitas vezes o lidar, né? Uma querida amiga, ela perdeu a mãe há 2 anos atrás, o pai tem uns 3 meses e sofre horrores de não conseguir superar as duas perdas, imaginando que a vida acabou ali, de que agora a vida dela não tem sentido, que é só esperar a hora. Então, a partir do momento que a gente entendemos que somos espíritos imortais, que a vida continua, que os nossos entes queridos não se foram, mas apenas deu um até logo, saberemos ter maior tranquilidade nesses processos. Acidentes fora da previdência, revés da fortuna que se perde, aquela angústia de você ter muito e depois você não ter nada, quanto aconteceu na pandemia, na crise de 29, nos processos dos imóveis da época dos Estados Unidos. Então, as crises de forma gerais que acontecem individualmente e que faz a pessoa realmente perder o sentido de viver, às vezes até conduzido com o suicídio. Os flagelos naturais, as doenças de nascença que você não entende que você nasceu ali com aquele processo e com dificuldades da sua infância, na sua vida adolescente e na vida adulta, quando chega na vida adulta, as deformidades. Então, um grande amigo que mora até aqui, ele até que tem processo de internet, tecnologia, etc. E ele chega lá no consultório e ele tem uma parte das costas bem afundada. E ele não consegue ficar de maneira ereta, ele tem um posicionamento mais para frente devido a essa deficiência que ele tem nas costas. E apesar de a gente ter criado uma certa intimidade, eu não tinha coragem de perguntar, né? Eu ficava meio sem graça, né? E acabou até o braço também tendo um pouco de atrofia. Mas em um determinado momento, bem à vontade de conversando, aí eu perguntei: porra, meu amigo, o que foi que aconteceu? Isso aí que você tem, tá, dessa deficiência. Aí ele me falou: durante o parto, o médico, com determinado instrumental, atingiu as minhas costas a lesão e eu fiquei dessa forma. Então, foi através de um erro médico que repercutiu por todo o processo encarnatório. A gente poderia dizer: foi aleatório, foi acaso, foi azar que ele teve? Claro que não. Ah, mas e a responsabilidade do indivíduo que promoveu esse mal? Escândalos são necessários à deficiência. Mas ai daquele que promove os escândalos. Então vai ter a responsabilidade também diante disso. E nisso tem o processo da idiotia, da imbecilidade. Foi orgulho, pode nascer em condição humilhante. Então, a pessoa foi orgulhosa durante muito, muito tempo. O próprio Divaldo coloca que a mãe dele, no momento que teve o desencarne, ela era analfabeta. E pouco tempo depois do desencarne, escreveu uma carta mediúnica perfeita para ele. E ele duvidou que fosse a mãe, porque a mãe era analfabeta, mas a gente sabe que o espírito tem diversas vivências, né? E foi-lhe colocado que a mãe dele era extremamente inteligente. Era intelectual de primeira grandeza em um outro processo encarnatório. Entretanto, ela utilizava a sua intelectualidade para maldade, para fofoca, para fazer mal, para poder. E aí, nessa encarnação, ela foi analfabeta por toda a vida. Então, não existe acaso. Foi mau filho, poderá sofrer com seus filhos. Então, quantos pais e mães têm aquele processo de não se dar com o filho, aquela confusão, aquele
Por vários processos anteriores de que em outra vida um tirou a vida do outro e dessa vida para reconciliar e ainda fica aqueles miasmas, ou simplesmente teve o processo de conduzir mal em uma outra vida no cuidado do filho e neste o filho o maltrata, sabendo que o filho também vai responder. Mas ele passa por esse processo pela circunstância anterior. Empregou mal a fortuna, pode ver-se privado do necessário. Então, lanchas, barcos, mansões, pessoas passando fome com necessidade. Vá trabalhar, faça como eu fiz, que você vai ter o que você quiser. Vai estudar, estude, eu estudei. Por que você não estuda? Imaginando que indicar o outro fazer as condutas que nós realizamos é que determine, sendo que Deus, com um sopro, com um estalar de dedos, pode tomar tudo, pode vir o espírito destruidor e levar tudo. Então a gente tem que ter a humildade, porque nada passa em vão. A lei do retorno é garantida. E aí Allan Kardec completa: aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque eu pequei. Isso até me emociona, porque é você passar por um processo de dor, perder, Deus livre guarde, a perna. A mãe que perdeu um filho chega a Deus, obrigado por tudo que o Senhor faz em minha vida. Que capacidade seria essa, depois de todo criar vínculo de amor? É algo grandioso e que muitas vezes é difícil compreender. Uma das doenças mais maléficas, malignas, de grande espectro e de ação é o câncer. O câncer é uma multiplicação celular desordenada, promovida em determinada parte do nosso corpo, causadas por fatores ambientais ou genéticos. Ambientais, cigarro, bebidas em excesso, processos de substâncias tóxicas, próteses desadaptadas, essas, se tiver machucando, cria úlcera, dá câncer de boca. Então, existe uma gama de processos ambientais que pode ser promovido o câncer. E tem os processos genéticos, em que o indivíduo não tem a exposição para aquela disposição de mutação celular e mesmo assim desenvolve essa doença que muitas vezes leva à morte. Estudos recentes de 2023 comprovam que ansiedade e estresse podem causar câncer. Algo já discutido no âmbito espírita há mais de 10 anos, registrados em livros, em diálogos com espíritos superiores, e que já colocava que a partir do momento que a gente tem o estresse, a agonia, você cale a boca, você me respeite, aí você engole aquilo ali, você é o seu chefe, você não pode perder o emprego, então você sofre assédio moral, e aí você engole aquela dor, você não consegue extirpar, expandir, você forma um bolo no organismo e este vai crescendo a partir do processo do seu alimento deletério e os cânceres se formam. Então, não é acaso, não tem processo, mas quantos e quantos políticos têm processo de câncer na laringe e etc. E que o Alencar, o Lula, a Dilma, diversos presidentes que passaram pelo Brasil devem estar assim, porque é muito estresse, é muita agonia, é muita coisa, você não pode falar, é muita pressão. E essa pressão, essa angústia, essa ansiedade, a ciência já está mostrando que sim, você pode desenvolver um câncer. Aí você já tem uma predisposição genética, você passa pelo processo de estresse, você tem a circunstância ambiental, fuma, usa produtos, bebe excesso, tal, não sei o quê, é uma bomba. E forma. Então, a partir do momento que a gente tem esse sofrimento reprimido e não expandido, a gente consegue perceber que vai nos causar mal.
E aí ontem eu fiz uma palestra no Centro Espírita Mensageiro da Luz, às 3 horas da tarde, e vocês não acreditam. Lotado de gente, eu fiquei sem entender ali no Bonfim. Aí eu até imaginei, não, vai pouca gente e tal. Cheio, eu não sei se era um processo um dia especial, eu sei que estava bem cheio numa terça-feira. E ao chegar lá, é, todas as pessoas, eles tinham um processo muito respeitoso, estava tendo a mediúnica parecida com o que tem aqui antes. E aí eu iniciei a palestra e eu estava falando sobre o poder da palavra, sobre a palavra bem colocada que auxilia o próximo, que nos auxilia, os direcionamentos baseados no ensinamento de Jesus. E aí uma das pessoas que assistiram, pô, eu recebi muitas mensagens e uma delas falou assim: "Oh, eu adorei sua palestra, muito legal e tal. Eu sou massoterapeuta e eu percebo que a partir do momento que eu faço a massagem no cliente, as dores, os processos nervais, as coisas que ele sente, eu absorvo e fico mal o dia todo. E até mesmo o Centro Espírito falou da minha mediunidade, que é aflorada e tal, e eu tento evitar isso. Então, a gente, muitas vezes, nos contatos, a gente tem essa absorção. A depender do nosso nível de mediunidade, a absorção pode ser maior. Então, a gente tem que saber bloquear. Então, você às vezes encontra aquela pessoa, nossa, senti tão bem, que legal te encontrar, fulano. Já encontra determinadas pessoas, nossa, estou até com dor de cabeça, estou me sentindo mal. Então, nós somos energia. Se pegarmos um microscópio de alta precisão aqui na pele, vocês não vão ver nada de tecido. Vocês vão ver átomos, elétrons, moléculas aqui que temos capacidade de iluminar uma cidade com a nossa capacidade energética. E tudo isso a gente tem que aplicar para o bem, saber diferenciar, saber nos bloquear, saber fazer uma oração, chamar por Deus, para que a gente possa se sentir bem, para que o nosso amigo espiritual esteja presente no nosso campo, e aí a gente entender que a gente pode ter o processo da ação do arrependimento ou da revolta. A escolha é nossa. Então temos o processo da dor. A gente não vai aceitar as provas, as tribulações são impostas. Que absurdo! Poxa, tudo isso acontece comigo. Fulano faz muito menos do que eu, muito menos trabalhador. Inclusive eu vi ele agindo de forma errada e tem tudo. E eu, honesto, trabalhador, sempre fazendo bem, não tenho nada, é um absurdo. O arrependido aceita as provas. E aí, no processo posterior, pode escolher as provas que quer passar e quer reparar o mal. Então, muitas vezes, certas dores que a gente passa, nós pedimos para passar em uma outra encarnação. Então, acaba sendo engraçado, né? Lá, os espíritos superiores, os seus familiares que estão no plano espiritual, vendo você se queixar. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou tendo essa dificuldade financeira? Que absurdo! Eu não devia passar por isso e tal. Aí eles, nossa, ele pediu aqui do nosso lado para passar por essa condição. Ele pediu para ter essa existência porque numa outra encarnação ele foi bilionário e conduziu de forma equivocada. Então Deus colocou ele da forma que ele pediu, teve esse mérito para ele poder superar bem e uma outra encarnação tem outros processos. E a gente acaba virando joguete de nós mesmos e abrindo esse campo negativo da espiritualidade inferior. Os seus sofrimentos são expiações do passado que resultam numa revolta contra Deus. Por que Deus? Por que comigo? Por que não comigo? Quem sou eu na fila do pão? Eu sou melhor do que todo mundo, que o outro pode ter o processo da dor e eu não? Seus sofrimentos para o arrependido são expiações do passado e provas para o futuro. Então a gente acaba galgando aprendizados para ter um futuro mais satisfatório. O resultado do revoltado tem que recomeçar as provas. E às vezes esse recomeço ainda é mais duro. E ainda é mais duro.
Aquele que é arrependido, as provas da vida o fazem progredir, evoluem, dá um passo à frente, tem um processo de gama superior. Pode-se, ao contrário, considerar como expiação as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Então, todo o processo expiatório que passamos durante nosso âmbito encarnatório tem uma causa, tem uma razão, não é aleatório. Ah, mas eu falhei. A minha conduta de ter bebido e dirigido e bati o carro e o prejuízo financeiro, como amigo, vou dizer o nome, é notório, e o Ângelo, lembra do Ângelo? Então, queridão, estudante de medicina, ó, no aperto, na correria, ali juntando de onde tinha, depois de uma história linda de conseguir ingressar na faculdade. E ele, nos últimos semestres, ele tinha um determinado carro, 1,30, e ele tinha acabado o seguro, e aí ele, vou renovar, passou uma semana carnaval. Ele aí, para ganhar aquela grana por fora, estava trabalhando no Camarote Salvador, vendendo abadá, coisa e tal. E aí eles, olha, além do seu salário, você ainda vai ganhar uma camisa para poder curtir o dia. Pô, fantástico. E aí ele foi, curtiu e tal. E aí Red Bull. Ele me falou, rapaz, Red Bull, 2, rapaz, tomei Red Bull, tô bem. 6 da manhã saiu da festa com Red Bull e foi dirigir. Na época não tinha nem tanto Uber, né? Hoje em dia nem existia. Já tem muitos anos isso. E aí ele fala, Enzo, ô meu irmão, eu vou lhe dizer, eu não lembro de nada. Eu apaguei e enfiei o carro no muro. Fraturou perna, machucou o braço, quebrou o muro da vizinha. O carro que não tinha seguro, perda total. A causa foi atual. Diante da sua escolha de um processo consciente de que sabe que não se deve beber e dirigir. E às vezes até uma pessoa não bebe mais cansado, vai dirigir com sono. Então a gente tem que saber que não é aleatório. Tudo tem uma ligação. Tudo tem uma ligação. Quando você não entende, está no passado. Meus queridos, Jesus, após dar a palavra num barco ancorado à margens do rio para centenas e centenas de pessoas. Ao terminar, ele fala com seus discípulos, vamos atravessar a margem. O barco sobre o mar, sobre o rio, chega ali no momento em que uma grande tempestade cai fortemente. Jesus dormia na parte do fundo do barco com seu travesseiro. E a chuva era daquele jeito que vocês estão vendo aí na imagem, de fazer com que o próprio barco enchesse de água e os discípulos em desespero ao ver Jesus dormindo diante da tempestade, o acorda, mestre, mestre, a tempestade. E ele levanta e fala para os céus, cala-te, acalme-se. E neste momento a chuva cessa e o tempo se torna tranquilo. E todos se assustam com a ação de grande Jesus, que só com a voz e estender do braço fez com que o tempo ficasse equilibrado. Como pode até o tempo ele controlar? É o sentido maior de que todos os momentos em que estamos na tempestade, que estamos nas aflições, nas dores, por muitas vezes não sabermos para onde ir, confie em Jesus.
entender que ele faz parte de nossa vida e que muitas vezes fica adormecido em nosso coração e precisamos despertar. Entender que Jesus, a partir de toda a sua bondade, não deixa de ouvir nenhum de seus irmãos. Esquecemos e ficamos presos apenas na dor. E Jesus nos afirma: toda aflição terá um fim. Toda aflição terá um fim. Por que temos o esquecimento do passado? Esquecemos do passado por entender de que, como recordação, poderia nos humilhar, exaltar nosso orgulho, entravar no nosso livre-arbítrio, perturbar as relações sexuais. Como é que a gente se faz? Com a voz da consciência ou com boas tendências ou más tendências. Fica naquela circunstância de a gente conduzir na nossa vida. Fica ali, repercutindo, martelando, instigando, direcionando. As lembranças do passado retornam completamente na morte. E durante o sono temos, às vezes, o mérito de parcialmente ter vivido esse processo. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Os motivos de resignação, dívidas com aceitação da dor, a gente vai ter o processo reduzido. Então o cara cortava muitos braços, chega aqui no processo da vida atual, conduziu com caridade e ação e perde um dedo, perde uma mão. Aqueles que não aceitam o processo da dor, muitas vezes vai passar por um processo mais doloroso. Se acusarmos Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É fato. Isso eu posso ter, já tive a oportunidade de talvez conversar com alguns aqui, essa experiência nessa casa. Porque é uma história triste, mas que a gente compreende de forma plena o entendimento do Espiritismo. Porque quando eu tinha 10 anos de idade, em determinado colégio aqui de Salvador, bem tradicional, todos os dias os alunos gritavam ao final da aula: Enzo, macaco, Enzo, macaco, absolutamente todos os dias. Os professores na frente davam risada, essas crianças. Então, os professores davam risada na frente, enquanto todas as crianças estavam me chamando de macaco, e isso eram todos os dias. Né? Ah, década de 90, não importa. Aconteceu, e foi bem traumático a partir do momento que a gente pôde entender que haviam outros processos por vir em minha vida, até os dias atuais, de não querendo desmerecer um funcionário do Bom Preço, mas tá eu no Bom Preço, com o carrinho cheio e tal. Ei, onde é o setor do feijão? Então, tipo, é um funcionário, né, que não tem nenhum problema, eu tá lá na pós-graduação, o pessoal tal. E aí chega, tem que consertar a internet, viu? A internet está quebrada. Com um professor, com um aluno, então confundir com um funcionário que não tem problema eu ser um funcionário lá do Instituto de Ensino. Mas por que eles acharam que eu era o funcionário e não o professor ou não o aluno? Por ser negro. Então, essa condição repercutiu centenas de vezes durante minha vida em todos os lugares que você imaginar. Ah, meus pais tinham uma condição financeira satisfatória, normalmente todos os ambientes, na escola, na faculdade, eu era o único negro, então essa questão era ainda mais forte de haver o processo do preconceito. Ah, não, onde eu sempre estou são os meus, são os nossos. Então tinha essa diferença. O que é que ele está fazendo aqui de ir no teatro, no restaurante, de uma viagem, de uma coisa assim? Então era ali uma pessoa estranha. E muitas vezes era colocado de maneira bastante clara, né? Para me colocar no meu lugar, da senhora passar e esconder a bolsa porque achar que eu ia roubar,
ou por um processo de muitas vezes chegar na aula e não atender porque não tem dinheiro. Então, tudo isso é algo que fazia com que isso vai ali no meu imaginário, no meu processo de vivência, de crescimento, de eu querer ser jogador de handebol e aí subir e deslocar o joelho esquerdo. E aí, aquela dor terrível, aí depois eu desloquei o direito, depois o ombro direito, o ombro esquerdo. Em resumo, 8 vezes o esquerdo, 6 vezes o direito, 6 vezes o ombro direito e 5 vezes o ombro esquerdo. Eu amo jogar bola e se eu for jogar bola eu desmonto no chão. Eu jogando uma vez, ainda tentando, insistindo, eu lembro botar a mão no joelho de dor, com o joelho deslocado e a lágrima descendo e tipo eu querendo jogar no campo de futebol lá da Seleção Atlética da Bahia. E eu não posso jogar bola, eu amo jogar bola, eu não ia ser nem dentista, ia ser jogador profissional de handebol. Também pode ter sido uma coisa boa, enfim. Eu não posso jogar handebol. E aí, numa quinta-feira, numa mediúnica aqui nesta casa maravilhosa, eu não lembro quem foi a médium que estava aqui, e aí apontou para mim e falou, sem me conhecer, sem saber essas minhas histórias, sem saber de nada, o moço tem pernas de bambu. Não consegue ficar em pé. Ele cai. O moço, em outra encarnação, era capitão do mato e cortava as pernas dos escravos fujões. Então, não existe acaso, não existe a causa do sofrimento sem uma ligação, seja esta no processo atual ou no processo anterior. E aí eu tenho que falar, obrigado, Deus, por todos os preconceitos que eu passei. E nisso a gente tem que ter a vinculação da palavra, o querido Lázaro Ramos, que passou por histórias parecidas e muitos ensinamentos na partir do sofrimento. Ele hoje é uma pessoa de sucesso e chegou para mim num momento de dor que eu estava. Meu irmão, você é nosso. Não se perca não, seu sacana. Ainda botou assim. E aquilo foi um revigorar, aquele processo que a gente tem que confiar em todo momento para abrandar, porque mesmo diante do sofrimento, eu posso ser antirracista, combater, denunciar, precisamos sim fazer as reparações. A gente pode buscar o médico. Agora a gente não pode ficar ali no sul-americano. Nossa, que absurdo, que isso? Por que acontece comigo? Que droga, isso é injusto, eu não fiz nada. Eu nunca fiz nada nessa vida, eu sou uma pessoa bondosa. Eu já fiz o que nessa vida? Talvez dessa você fez também, mas vá ver nas outras para você saber todo o processo e agravar a partir do momento que se objetiva o bem do próximo. Então, passar frio e fome para agasalhar e alimentar os outros. Né? Então, a gente tem aquele processo da dor, do sofrimento, mas essa dor e sofrimento que a gente está passando é em prol do outro. Fustigar o próprio orgulho, você ter aquela dor e você eliminar. Agora não se objetiva o bem próprio, o egoísmo, o fanatismo. Quantos a gente viu aí, principalmente na época de eleições, autoflagelações e privações inúteis. Então, respeito todas as religiões e o processo. 40 dias sem comer, em jejum para isso. Eu estou 100 dias só com água. Eu subo 300 escadas de joelho para poder. Respeitamos, absolutamente é necessário das religiões. Mas para o entendimento da filosofia espírita kardecista, isso aí não tem uma dor, um sofrimento que é validado. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações que todos nós passamos. Porque maior das humilhações sofridas foi ele, e é o maior de todos, que nos ensina a amar, sem distinções, para que as nossas aflições possam ser acalmadas e tenhamos maior capacidade de chegar à plenitude. Muito obrigado.